Tem mais alguém aí? Posso começar? Muito bem, meus queridos, um assunto bem interessante para todos nós, inclusive para quem não é do Ministério de Música. Inclusive para quem não é do Ministério de Música, mas que é de outra pastoral. Vamos lá? Pronto. Então, nós fazemos parte de ministérios dentro da igreja, e aí nós temos reuniões dos nossos ministérios, das pastorais. Sim ou não? Sim. Ó, só tem um jeito de a gente não cochilar, é a gente participar, tá bom? Então vamos lá. Nós fazemos parte de ministérios e pastorais na igreja. Sim ou não? Sim. Só que foi ele falou assim, sim. Assim, sim, pá, tá vendo? Nós fazemos parte de ministérios e pastorais na igreja. Sim. Desculpa, eu errei. Sorry. Nós fazemos parte de ministério e pastorais dentro da igreja. Sim ou não? Sim. Yeah. Assim tá ok? Mas nós temos que ter um cuidado muito especial. Eu vou falar para o Ministério de Música, mas você pode tomar isso para a sua reunião do Ministério da Pastoral que você faz, tá? Nós temos que ter muito cuidado, porque as nossas reuniões, elas precisam ter uma hora para iniciar e precisam ter uma hora para terminar. Porque senão, nós acabamos correndo o risco de perder pessoas por conta disso. É muito comum, por exemplo, eu já vi principalmente o pessoal do Ministério de Música, a gente gosta de cantar, gosta de tocar, né? Aquela farra sempre está na reunião. Mas às vezes a gente deixa em casa esposo, esposa, filhos, perde o tempo, perde a hora, e aí o que acontece? Acaba irritando a pessoa que ficou em casa, né? Eu já vi pessoas que tiveram que sair do ministério porque se desgastou um relacionamento dentro de casa, e aí a família vem como primeiro lugar. Tem jeito, né? Porque a reunião do ministério era para começar às 8, começava às 8h30, 8h45, era para terminar às 10h30, terminava meia-noite e ainda tinha um lanche depois. Ou seja, a pessoa virava um boêmio carismático. Né? E aí não dá certo. Tá entendendo? Está transmitindo de novo aí? Vai chegar uma boa tarde para você que está nos acompanhando aí pela web, né? Sejam muito bem-vindos. É web? Não. É web. Na verdade é um... welcome! Yes, welcome! É no Facebook, né? Vocês colocam isso, né? Facebook. Eu acho que sim. É uma live. Chique. Meu Deus, como voltar para o Ceará depois disso? Então, quando eu fui fazer essa palestra, eu conversei com a Roberta Castro, que é a coordenadora nacional do Ministério de Música e Artes. Coloquei tudo isso que eu vou falar para vocês para o discernimento dela, e ela deu 5. Então, por isso que eu posso falar em nome da Renovação Carismática Católica, ok? Vou tocar uns pontos bem polêmicos aqui, vocês vão me ajudar. Primeira coisa que a gente precisa entender, que a reunião do Ministério de Música, que a gente chama de ensaio, ela precisa ter, um início dela precisa ser com um momento de oração. Por quê? Porque nós não somos um grupo de pagãos que estão reunidos para um trabalho. Nós somos um grupo de irmãos que estão reunidos para um ministério. Jesus falou assim, sem mim... Quem foi que falou aqui? Tu, né? Sem mim... Nada podeis fazer.
nada podeis fazer. Tem isso na Bíblia de vocês? Eu sou na minha. Tem ou não tem? Tem. Não, gente, baiano não, só eu e o nordestino lá, todo mundo assim animado. Tem ou não tem? Tem. Tem, gente. E nada, pelo menos lá no Ceará, é nada. Não existe quase nada. Não, Jesus falou nada. Então, nem ensaiar a gente pode sem a ação e sem a graça do Espírito Santo. Olha só. Vou contar para vocês um negócio, para vocês ficarem, puxa vida, eu não sabia que o ensaio era tão importante como eu fiquei. Aquele outro microfone, acho que fica a voz mais aberta, né? Peraí, pra mim. Isso aqui parece que eu estou falando dentro de uma caixa de ovo. Melhorou? Melhorou, sim ou não? Olha aí. Estou até falando bonito de novo, né? Tem que ajudar, rapaz, da graça. Um dia, nós estávamos prestes a lançarmos um CD, Comunidade de Recado. E aí, a gente não estava muito bem ainda com as músicas. Você sabe que no Ministério de Música a gente passa a música uma vez. Quantas vezes? Trocentas, né? Até a música ficar redondinha, boa, porreta. Aí chega na hora do grupo de oração, a gente erra. Sendo assim, mas pelo menos a gente faz a nossa parte, né? Precisa fazer. Então, a gente chegou, o pessoal falou assim, ó, tem que ensaiar. Não tá bom, tem muita coisa que não tá redondinho ainda. E a gente precisa ensaiar nesse show. Tá bom, então a gente marcou entre a gente, quinta-feira, na comunidade, certo? A gente só esqueceu de avisar a coordenadora da casa. Chegamos quinta-feira com um monte de instrumento, cabo, caixa de som na comunidade, não tinha uma sala para ensaiar. Tudo ocupado. E a coordenadora falou, não posso fazer nada, vocês me avisaram. Eles não marcaram. Aí a gente ficou com a mão na cabeça. E agora, gente, o show é depois da manhã. Aí eu disse assim, bom, vamos puxar um monte de extensão. Aqui na América vocês fazem gambiarra. Porque lá no Brasil a gente faz bastante. Então sai emendando fio um no outro. 300 extensões de 5 metros para chegar na calçada. Montamos todo o nosso equipamento na calçada. A gente tinha que ensaiar. Susto é a menina. Tio é bonzinho, é feio, mas é. E aí a gente começou a ensaiar. Como a gente falou, a gente ensaia uma música, a gente repete, trocentas vezes, até a música ficar redondinha, boa. E a gente estava lá ensaiando. Acontece que na frente da nossa casa tem uma parada de ônibus. Uma parada de ônibus, então sempre tem gente na parada, sempre passa gente, né? Nosso público dá tchauzinho, beijo, né? Me senti um superstar. E a gente estava lá ensaiando. Na semana seguinte, depois do show, olha essa história. Semana seguinte, depois do show, nós recebemos uma carta na comunidade. Essa carta, uma mulher falava assim, que naquela noite tinha ido conversar com o noivo dela, e o noivo dela tinha chamado ela para conversar, estava terminando o noivado. Porque na semana seguinte ele iria casar com outra menina que estava grávida dele. Imagina o coração destroçado dessa criatura. E ela disse que conversou com ele e tal, ia para casa, passou por um determinado lugar, comprou algo e ela estava decidida a tirar a própria vida. Só que ela foi pegar o ônibus e sentou lá na parada do ônibus e nós estávamos ensaiando. Uma das músicas que tinha naquele CD especialmente, e acho que quase ninguém conhece essa música. Talvez tenha sido composta só para aquela criatura. A música, no meio da música, ela falava assim: se você já amou, já sofreu e até decidiu que não vale viver,
Nesse mundo tão corrido, lembra que não muito longe existe um amigo pronto para lhe amar. E aí apresentava Jesus. Vou falar, eu tenho que ser sincero com vocês. Aquela menina disse na carta que ela passou por nós. Não lembro, ninguém falou com essa criatura. Passou por nós, entrou na primeira sala da comunidade, que é a livraria, chegou para a funcionária da comunidade e perguntou: que música é essa que estão cantando? E a minha menina falou: daqui é desse CD, a gente vai fazer um show no Centro de Convenções próximo sábado. Isso eu quero dizer. Pegou, foi para casa, botou, segundo o que ela escreveu na carta, colocou um CD para tocar, botou naquele repeat, né? Chorou, dormiu chorando. No dia seguinte, ela acordou mais calma, aí foi procurar o nosso pároco, que na época era o Padre Amorim. Se confessou, contou a história, e o Padre Amorim pediu para ela escrever essa carta para nós, que seria importante para a nossa história. Então nós vamos falar agora sobre a reunião de ensaio do Ministério de Música, que talvez você pense, como eu pensava, que era só ensaio. Se você me perguntar assim: Luiz, naquele dia, você teve uma palavra? Nada. Você teve uma visual? Nada. Você estava rezando? Não, eu estava em ensaio. Ensaiando. Na minha cabeça era assim: o ensaio a gente trabalhava, ensaio. Na hora do show, ou do encontro, do retiro, ou da reunião de oração, aí Deus realizava. Mas eu entendi e aprendi naquele dia que para Deus não tem hora. A hora que Ele quer se utilizar de você, Ele pode, faz, opera, porque Ele é Deus. A gente precisa da disposição. Então, por isso que é recomendado, é mais do que recomendado, é necessário que a reunião de ensaio do Ministério de Música comece sempre com uma oração. Uma breve oração. Também não façam um grupo de oração. E aí vai chegar na hora do grupo de oração e a música. A gente se empolgou, teve repouso no espírito, depois. Aí, né? Não vai dar certo. Está entendendo? Mas tem que ser uma breve oração, mas tem que ser uma oração, todo mundo rezando para valer. Não pode ser uns rezando, os outros montando cabo, ou afinando o instrumento. Não, todo mundo afinou, todo mundo está plugado, todo mundo está no seu lugar, tá? Então agora vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e reza carismaticamente. Mesmo breve, reza com ardor e com verdade. Beleza? A Roberta disse assim: olha, Luiz, inclui aí nessa tua palestra que é muito bom nesse momento de oração também o coordenador do Ministério de Música. Quem aqui é coordenador de Ministério de Música? Seu Ministério de Música. Bem alto. A coordenadora nacional do Ministério de Música e Artes lá no Brasil falou para eu dizer para vocês que nessa reunião de oração de início, vocês escolham um versículo bíblico, uma frase de santo, um pequeno texto de alguma coisa que sirva para nortear uma meditação. Não é uma palestra. Entende isso? Não é para dar uma palestra. É simplesmente uma palavra que vai fazer... Gente, vamos mergulhar aqui nessa palavra? Lê. Se tiver algo para dizer, diz. Se não, abre. Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Não. Amém. Reza a Ave Maria, o que vocês quiserem, e começa a trabalhar. Deu para entender? Sim. Sim ou não? Sim. Joia. Seguindo. Meu povo, como toda oração carismática, de carismático, nessa oração nós podemos usar os dons do Espírito, sim ou não? Sim. Podemos não. Devemos. É diferente, né? Devemos usar os dons. Porque nós somos carismáticos, é a nossa identidade. Como é que a gente faz para discernir as músicas no grupo de oração? Certo, o primeiro passo.
Primeira coisa para você discernir quais as músicas tocar no grupo de oração, você precisa saber qual o tema do grupo de oração. Isso é discernido aonde? No núcleo do grupo de oração. Eu digo sempre nos encontros, não sei se é possível aqui, mas eu digo assim, olha gente, é ideal que tenha no núcleo um membro do Ministério de Música. É ideal. Mas para quê? Para quê? Porque é uma pessoa que responde pelo Ministério de Música. Lá dentro. Mas não pode ser aquela pessoa assim. Tem aqui o Ministério de Música. Ele acabou de entrar. Acabou de chegar do Brasil. Ainda não tem emprego. Vai tudo, não tem nada a fazer. Não serve. Desse grupo aqui, para ir para o núcleo do grupo de oração, tem que ser uma pessoa de oração, de escuta, todas as coisas que precisa para uma pessoa ser do núcleo. Senão vai chegar lá e atrapalhar. Né? Por isso que eu digo que é ideal, porque nem sempre é possível. Certo? Porque assim, tem um membro do Ministério de Música do núcleo, ajuda em alguns momentos. Por exemplo, aqui o núcleo do grupo de oração. Aí, eu digo sempre o mesmo exemplo, porque é mais fácil para a minha cabeça, ok? Foi discernido em oração que o tema vai ser misericórdia. Deus nos dá misericórdia através da sua cruz. Pronto, esse é o tema. Aí a pessoa que está lá no núcleo fala assim, o senhor me dá uma visualização de uma cruz no meio da igreja, e aí a gente vai chamar os membros do grupo, cada membro vem lá de trás e canta Ninguém Te Ama Como Eu, até a cruz. E a gente fica ao redor impondo as mãos. Ela tem uma emoção, mas ela não tem uma visão musical da coisa. A música Ninguém Te Ama Como Eu, ela é lindíssima, mas ela é difícil de cantar. Nem todo mundo no grupo de oração, nem todo participante tem voz. Imagina a pessoa sozinha. Tenho esperado este momento. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então você que é do Ministério de Música, que entende de música um pouco mais, você nessa hora que é importante que você se levante assim, minha irmã, a emoção é boa, mas tem alguns problemas técnicos, musicais. A gente pode adaptar. Por exemplo, tem outra música de uma pessoa muito ungida, muito bacana, uma pessoa assim, muito cheia de Deus, entendeu? Uma pessoa assim, nossa, ele é demais. Chama Luiz Carvalho, tá entendendo? E tem uma música também que fala da cruz do sangue de Jesus, e é bem simples. Então a gente faz assim, o Ministério de Música vai cantar Teu sangue cura, Senhor, e vocês, todo mundo vem, e aí ajoelha, faz um momento de oração aos pés da cruz e volta para o lugar. Fica mais viável, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Deu para entender? É por coisas concretas nesse nível, mas isso é um exemplo apenas. Tá? Um exemplo. Então, primeiro você precisa saber o tema. Segundo, você precisa saber a realidade do teu ministério de música. A realidade, como é que é o teu ministério de música? Talvez o teu ministério de música seja um ministério que tem pessoas que, graças a Deus, sabem tocar bem, já têm muita experiência, sabem cantar bem. Joia, louvado seja Deus. Para esse ministério aqui, você pode escolher e botar qualquer tipo de música. Eles vão dar conta. Vão dar conta. Mas talvez o teu ministério seja um ministério que as pessoas estão entrando, ou por mais que já estejam há meses estudando, mas ainda não têm uma habilidade técnica. Para esse tipo de ministério, é melhor você escolher as músicas mais simples. Porque o simples, bem executado, é preferível do que o difícil, mal feito. Conseguem compreender isso? Então precisa ter cuidado. Não adianta discernir porque é a música do momento, ou é a música mais bonita, se o teu ministério, a pessoa que canta não vai conseguir cantar, a pessoa que toca não vai conseguir tocar. Eu falei para vocês que no CD
de liturgia, tinham 3 músicas da comunidade, lembram? Na missa da Jornada Mundial. Só que uma das pessoas que ia cantar uma das músicas não conseguiu cantar. E aí o responsável pelo CD ligou para mim, todo sem graça, né, pedindo desculpa. Não tinha como dizer para a pessoa, uma pessoa bem famosa, assim, né, muito querida de todo mundo, mas tem uma deficiência musical, uma limitação musical. E ele disse: Luiz, a gente vai ter que trocar por uma mais fácil. Eu disse: não tem problema, fique tranquilo, estamos muito bem representados aí no CD. Fique em paz, bote o que você quiser. E aí trocou. É questão de consciência, né? A limitação do outro, ele não está fazendo de propósito, de pirraça, não, é limitação. Eu tenho que amar o meu irmão na limitação que ele tem também. Beleza? Terceiro item. Então vamos lá, ver se vocês estão entendendo. Para discernir a música do grupo de oração, primeira coisa é? Oração. Conhecer o tema. Segunda coisa, levar em conta a realidade do ministério. Terceira coisa, a realidade do grupo de oração. Nós não estamos a serviço deles? Não estamos? Então a gente precisa ver. Às vezes você vai em grupos que as pessoas têm uma musicalidade na veia. Você chega assim, num minuto elas cantam tudo. Às vezes a gente vai em outros grupos de oração que as pessoas têm dificuldade de ritmo, de cantar, de afinação, de concentração, de conhecer. Então a gente precisa, não, tem essa aqui é bem difícil, essa aqui é mais fácil. Pelo povo eu vou optar por quem? Pela mais fácil. Porque nós estamos a serviço. Beleza? Isso tudo, alguém falou assim, oração. Isso tudo eu estou dizendo, depois que você, em oração, ouviu, é que você discerne essa ou aquela, segundo esses critérios. Técnicos de unção, segundo esses critérios. Beleza? Seguindo. Muito bem. Uma coisa aqui, ó. Uma pergunta que é muito comum e que eu submeti também à Roberta, que é: Luiz Carvalho, nós podemos cantar músicas evangélicas no grupo de oração? É uma pergunta comum. E aí eu respondi assim, a Roberta falou: pode responder. É o seguinte: não existe nenhum documento da igreja, e nem existirá, que proíba a gente cantar músicas evangélicas. Certo? A igreja fala muito pelo contrário, ela fala da comunhão, né? Ela fala sobre isso. Mas nós temos que discernir o que Deus está nos pedindo. Ela aparece de manhã. Quem é o Senhor do nosso ministério? Jesus. Quem manda no nosso ministério? Jesus. Então a gente precisa discernir. Aí eu descobri um conceito maravilhoso de discernir. Presta atenção. Discernimento é intuição pela qual sabemos o que é verdadeiramente do Espírito. O uso do dom do discernimento nos ajuda a conhecer qual o Espírito que nos anima para fazer essa atitude. Qual o Espírito que me anima a cantar aquela música? Isso é discernimento. Por exemplo, não, eu canto porque eu gosto de música evangélica. É um discernimento apurado, sim ou não? Não. Porque lembra que ali você não está para fazer a sua própria vontade. Então, o Espírito que está te animando é o teu gosto pessoal. Isso não é um discernimento certo. Beleza? O discernimento, ele pode ser algo que vem de Deus, aquela noção vem de Deus, e se vem de Deus vai dar frutos. Pode ser uma coisa que seja simplesmente humana e vai passar,
mas também pode ser algo que seja uma influência do mal. E a gente precisa discernir. Um dos dons do Espírito Santo é o discernimento dos Espíritos. Ok? Eu não posso colocar o meu gosto pessoal no meu ministério, porque ali o meu ministério é meu ministério porque eu faço parte dele, mas não é meu ministério porque eu sou o dono dele. Há uma diferença enorme. O meu ministério é porque eu faço parte dele, não é porque eu sou o dono dele. É uma diferença gigantesca, ok? E aí a gente tem assim, alguns critérios que a gente precisa entender. Se é uma moção de Deus, que você realmente execute aquela canção, joia. Você pode executar. Se você, examinando a letra da música, nesta letra não tiver nada que seja contra a doutrina católica. Porque nós somos um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Certo? Também acontece comigo direto, fica frio. Tranquilo. Viu? Às vezes na palestra eu estou. Olha só. Então a gente precisa entender isso. Não é porque eu gosto, não é porque a melodia é bonita, não é porque a letra é forte, não é porque a música é ungida que eu posso executar. Porque, gente, tem coisas na nossa doutrina que vai caminhar para um lado e a doutrina protestante vai caminhar para o outro. Aí a gente precisa entender. E a gente não pode desviar nada nem ninguém. Por isso a importância de conhecer a doutrina católica. Só um parênteses. Lá no Brasil, não sei como é que está aqui, mas lá no Brasil criou-se assim uma grande moda de uma teoria da prosperidade. Sabe aquela coisa assim, você paga o dízimo e no outro ano você ganha um carro? Eu sou fiel no dízimo e tenho 3 apartamentos na praia. Já viu isso? Lá tem demais. Você passa nos canais de televisão que tem esses programas protestantes, muitas vezes de seitas, nem são de religiões sérias. E é muito comum as pessoas estarem fazendo entrevista, e a pessoa diz: olha, eu recebi o meu salário, e eu doei todo o meu salário, e o Senhor me abençoou com um carro novo. Isso para o povo que está ouvindo, que está assistindo, que tem anos que junta na poupança para comprar um carro de 1970. É a solução, sim ou não? Sim. Mas isso não é doutrina católica. A gente não devolve o dízimo para ganhar carro, é? Não. Devolvemos o nosso dízimo na nossa comunidade paroquial porque é um mandamento da nossa igreja. Porque é lei de Deus, que está lá desde o Antigo Testamento. É direito nosso devolver o dízimo. Só isso. Abençoados nós já somos. Quer ver outra coisa? Para nós católicos, a cruz é sinal de salvação. É sinal de salvação. Para nós, cruz é sinal de salvação. Para algumas denominações protestantes, se você está passando por problemas, dificuldade, enfermidade, o Senhor não está te honrando. Isso não é católico, gente. Pelo que eu conheço de história de santos, nenhum santo teve uma vida light nem fácil. E são santos atestados pela igreja. São santos. Muitos são doutores da igreja, ou seja, a igreja diz: por esse aqui você pode estudar a vida, estudar os documentos e seguir, e pôr em prática. Você também vai chegar no céu. Vai te ajudar a chegar no céu. E, no entanto, tem pessoas que falam assim: não, mas olha, você está passando por isso, é porque o Senhor não está te honrando. Não, isso não é católico. Isso não é católico. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu não sei de quem é o autor, não digam quem canta, porque eu sei quem canta, mas não digam. Nós não estamos aqui para isso. Tem uma música que as pessoas cantaram muito, que diz assim:
Eu não saio daqui deste lugar sem receber a minha bênção ou o meu milagre, alguma coisa desse sentido. Gente, nós não temos condição de falar com Deus com essa altivez. Não. A gente fala com Deus como filhos amados, sim ou não? Sim. Fala com Deus com confiança, sim ou não? Sim. Mas nós não exigimos nada. Deus, o que tinha de nos dar, já deu, e nós já temos dívida para a eternidade com Ele. Nos deu a vida, nos deu os dons, nos deu Jesus, nos deu Nossa Senhora, nos deu a igreja, nos deu a Eucaristia, nos deu o sacramento, nos deu os irmãos. Ele já nos deu tudo. Como diz a palavra de Deus, tudo que temos, que serviria para a gente chegar ao céu com a graça de Deus, Ele já nos deu. Então nós humildemente clamamos ao Senhor aquilo que nós achamos que precisamos. Mas podemos exigir? Não, isso não é católico. Não é. Luiz, mas o Senhor falou, pedir e recebereis. Claro, eu estou dizendo para você pedir. Mas só que eu estou falando para você pedir colocando-se no seu lugar. Deus continua Deus. Você continua filho de Deus. Eu não sei como é que era a relação de vocês com pai e mãe, mas na minha cidade, na minha terra, pai e mãe a gente respeita. E da mesma forma que respeita, confia. Porque sabe que somos amados por eles. Pronto. Mas ninguém exige. Ninguém fala alto, ninguém altera a voz. Não. Então a gente precisa ter cuidado. Eu fui uma vez pregar um encontro no interior do Nordeste, numa cidade, e chegou o momento da adoração ao Santíssimo. E aí o rapaz falou assim para mim: você quer conduzir a adoração? Eu disse: não, eu vou ficar lá atrás, vou ficar adorando junto com o povo. Vocês conduzem. E eu fiquei lá atrás. No meio da adoração começaram a cantar uma música lindíssima. Lindíssima, melodia assim, daquelas assim de filme de Hollywood ou filme da Disney. Linda, não, estou falando a verdade. Linda, 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 linda a melodia. Aquela coisa que abraça você. Aquela coisa assim que te apaixona a melodia. Só que aí, no meio da música, eu ouvi as pessoas cantando assim apaixonadamente. Eu espero ou eu sonho com um dia de poder olhar para ti, Jesus, e te ver com os meus olhos. E Jesus exposto no altar, no ostensório. Aí eu disse: não, eu ouvi errado, né? Continuei lá. Aí concentrei. E a música falava mais ou menos isso: eu espero, eu aguardo ansiosamente a hora e o momento de te ver, Jesus, com os meus olhos. Aí eu disse: não, eu tenho que ir lá. Aí fui lá fora, lá na frente, assim: dá licença aqui. Aí peguei assim: gente, com licença, olha aqui para cá. Quem está no altar? Aí o povo: Jesus. Quem? Jesus. Eu disse: por que você está cantando e chorando, dizendo que aguarda ansiosamente o dia de vê-lo com seus olhos? Está aqui. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é doutrina católica, gente. Dia que você quiser contar um segredo para Jesus, vai lá perto de um sacrário e fala assim: ó, Jesus da joia, eu queria te contar assim. Está lá ele. Está lá. Tem no catecismo da Igreja Católica. Primeiro lugar de eleição para você rezar. Numa igreja ou numa capela que tem a presença do Santíssimo. Por quê? Porque Deus ali está. Você não precisa se concentrar para encontrar-se com Ele. Já está lá te esperando. Catecismo da Igreja Católica fala isso. Entendeu, gente? Então, assim, não vamos nos deixar levar só pela musicalidade, nem pelo modismo. Né? Não, vamos usar da nossa inteligência, da nossa racionalidade, da nossa capacidade humana para discernir realmente. Volto a afirmar: não é proibido, mas você precisa discernir qual o espírito que te move. É o teu gosto pessoal, é a tua vontade, ou verdadeiramente é um desejo de Deus? Precisa discernir isso. Ficou claro? Sim.
Da mesma forma para a missa, só que com a missa tem uma coisa a mais. A música, quer seja católica ou evangélica, ela precisa estar dentro dos critérios e as normas da liturgia. Aí você tem que conhecer para poder encaixar ela ou não. Beleza? Seguindo. Agora vamos para o ensaio, querido. Primeira coisa que talvez vocês vão ter que me matar quando eu sair daqui. O ensaio não pode acontecer somente no dia do ensaio. O ensaio precisa acontecer no dia apenas para afinar as coisas. Vamos fazer na prática. Eu preciso de uma mesinha aqui perto, mano. Vamos fazer uma coisa prática. O meu Ministério de Música, que massa, ó. Coordenador do Ministério de Música, estava lá, o núcleo discerniu o tema. Nós já sabemos que vamos cantar tais e tais músicas, ou então na missa, já está previsto, é a missa da Páscoa, já sabemos que vamos cantar. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, gente. Pega a música que você já sabe que vai ensaiar, envia para o grupo do WhatsApp do Ministério de Música. O grupo, se é instrumentista, tira a música em casa. Se é vocalista, aprende a música direito, tira em casa. Quando chegar na hora do ensaio, vai apenas fazer o que a gente vai dizer agora. Ensaiar a entrada, como vai ser a nossa introdução, qual o tom que a gente vai cantar. Mas a melodia já está na cabeça. Porque pegar a música nova, vamos aprender todos juntos, a gente vai perder muito tempo. Até porque, joia, maravilha, facilitou a live. Aí, gastei meu inglês. Vocês entenderam isso? A gente ganha tempo, a produtividade do ensaio aumenta. Porque já chega o baixista sabendo quais são os acordes, o vocalista a melodia, o baterista sabendo o andamento, o ritmo, todo mundo sabendo. Lá a gente vai só fazer o ajuste das coisas. A segunda regra, que é isso, meu filho? Segunda regra para o ensaio render é você planejar o ensaio e saber o tempo que você precisa para cada coisa. Planeja o ensaio. Olha, Luiz, nós temos para esse ensaio 4 músicas. Joia. Das 4 músicas, 2 nós já tocamos. Mas tem 2 novas. Eu vou começar por qual? Vou começar por qual? Pelas novas. Eu vou gastar mais tempo. As outras 2 você já sabe, mas vai ter que passar, sim ou não? Sim. Tem que passar. Ah, mas a gente já sabe. Tem que passar. Ah, mas tem que passar. Mas tem que passar. Tem, moço. Tem que passar. Ok? Escolha o horário e o tempo de ensaio e seja fiel a ele. Que horas é o ensaio do Ministério de... Alguém está aqui com o Ministério que tem horário certinho de ensaiar? 7 horas. De que dia?